No vasto e silencioso teatro do nosso sistema solar, onde planetas dançam em órbitas milenares, alguns atores sempre dominaram o palco. Saturno é um deles. Um gigante gasoso de proporções impressionantes, quase 10 vezes o diâmetro da Terra, composto principalmente de hidrogênio e hélio. Mas não é seu tamanho que primeiro captura nosso olhar. É seu adorno, um sistema de anéis tão belo e complexo que cativou a imaginação humana por séculos. Um disco deslumbrante de incontáveis partículas de gelo. Desde o momento em que Galileu, com seu telescópio rudimentar, esboçou suas estranhas estruturas em forma de orelha, olhamos para Saturno com um senso de admiração. Com o passar dos séculos, ele se tornou um marco celestial, um vizinho familiar na grande vizinhança cósmica. Para desvendar seus segredos, enviamos emissários robóticos. A missão Cassini, em particular, passou 13 anos em órbita, mapeando suas tempestades ciclônicas, catalogando sua coleção diversificada de luas e penetrando o véu de seus majestosos anéis. Com cada dado enviado, sentíamos que o retrato se tornava mais nítido. Pensávamos que o conhecíamos, ou pelo menos, que estávamos começando a entendê-lo bem. Mas o universo tem um jeito de nos lembrar que a familiaridade pode ser uma ilusão. Justamente quando achamos que entendemos um planeta, que mapeamos suas características, ele revela um novo truque, um novo mistério que desafia nossa compreensão. Para entender esse novo mistério, precisamos viajar para um dos lugares mais peculiares e icônicos de todo o Sistema Solar, o Polo Norte de Saturno. Esta não é apenas uma região polar qualquer. É o lar de uma maravilha meteorológica que não existe em nenhum outro lugar conhecido, o hexágono. Uma formação geométrica quase perfeita, com lados mais longos do que o diâmetro da própria Terra. Abrangendo cerca de 30 mil quilômetros de diâmetro, essa estrutura colossal é uma corrente de jato, um rio de ventos furiosos. Descoberto pela primeira vez pelas missões Voyager na década de 80, e mais tarde observado em detalhes impressionantes pela Cassini, o hexágono tem sido uma fonte de fascínio e estudo intenso desde então. Sua estabilidade ao longo de décadas é um quebra-cabeça em si. À medida que nossa tecnologia avançou, também aumentou nossa capacidade de ver Saturno em novos comprimentos de onda de luz, do infravermelho térmico ao ultravioleta revelador. Cada filtro nos deu uma nova perspectiva, e é aqui, dentro dos limites dessa gigante tempestade hexagonal, que as novas anomalias foram encontradas. Pontos que antes eram invisíveis. Os observadores deram a elas um nome simples e evocativo: as contas escuras. O nome traduz perfeitamente sua aparência. Nas últimas imagens de alta resolução, elas se parecem com um colar de contas escuras e esféricas. Contrastando com as nuvens douradas do planeta, essas esferas estão perfeitamente enfiadas ao longo dos caminhos em espiral da tempestade. Essa formação organizada, semelhante a uma corrente, é o que as torna tão intrigantes, especialmente porque não existem isoladamente. Elas fazem parte de um balé atmosférico complexo, acompanhadas por outras formações estranhas, vórtices espirais menores e padrões de ondas em forma de estrela. Parece uma complexa interação de fenômenos atmosféricos acontecendo ao mesmo tempo, um ecossistema meteorológico interconectado. As contas absorvem mais luz que as nuvens ao redor, por isso parecem quase negras. Essa característica aponta para duas possibilidades fascinantes. Ou possuem uma composição química única, ou são material dragado de camadas muito mais profundas e invisíveis do planeta, trazido à superfície por correntes poderosas. Se for verdade, elas seriam uma amostra rara do interior de Saturno. A descoberta foi possível graças a dados de telescópios terrestres e a reanálise de arquivos de missões como a Cassini. Isso mostra que a exploração não termina com a missão. Com novos algoritmos,
Os cientistas podem revisitar dados antigos, e mesmo dados antigos podem esconder novos segredos quando reexaminados, revelando detalhes antes invisíveis. Mas a descoberta levanta novas questões. Qual o tamanho delas? Com que rapidez se movem? Formam-se e dissipam-se? Ou são características duradouras? E, crucialmente, elas influenciam a estabilidade do próprio hexágono. Responder é o primeiro passo para entender a física por trás delas. Elas parecem um fenômeno totalmente novo no sistema solar. Levanta mais perguntas do que respostas e desafia nossos modelos. Mas poucas são tão visualmente deslumbrantes e cientificamente intrigantes quanto o grande hexágono de Saturno. É uma estrutura de proporções planetárias, um monstro meteorológico que poderia engolir nosso mundo inteiro, com espaço de sobra. Enquanto Júpiter tem sua grande mancha vermelha, uma colossal tempestade anticiclônica que tem assolado por séculos, ela é um oval caótico e giratório. O hexágono de Saturno, por outro lado, é um monumento à ordem. Uma das principais teorias sugere que o hexágono é resultado de um fenômeno conhecido como jatos zonais. Essa onda pode se estabilizar em um padrão repetitivo, com 6 picos e vales distintos, formando um hexágono. Essa ideia é apoiada por experimentos de laboratório. Eles podem produzir formas geométricas estáveis que se parecem com a tempestade polar de Saturno. O hexágono de Saturno, por outro lado, está lá há pelo menos 4 décadas, e provavelmente muito mais, sem mudar sua forma fundamental. A primeira e mais direta hipótese, portanto, é que as contas escuras são uma manifestação de turbulência atmosférica extrema. Cientistas teorizam que podemos estar a ver poderosas células convectivas, com plumas de gás a subir e a descer dentro da corrente de jato. Este movimento vertical, conhecido como convecção, poderia estar a dragar material das profundezas da atmosfera de Saturno, de regiões muito abaixo das nuvens de amoníaco, visíveis que normalmente vemos. As contas escuras, então, seriam janelas temporárias para estas camadas mais profundas e misteriosas, revelando um mundo que de outra forma permaneceria oculto. Uma segunda hipótese sugere que a resposta não está embaixo, mas sim na própria alta atmosfera. A atmosfera de Saturno é um reator químico gigante, alimentado pelo calor interno do planeta e pela luz solar. As manchas escuras poderiam ser uma espécie de smog espacial, nuvens localizadas de partículas orgânicas exóticas, talvez hidrocarbonetos complexos conhecidos como tholins. Neste cenário, as manchas não estão a dragar material escuro, estão a fabricá-lo no local. No entanto, esta hipótese tem os seus desafios. Por que é que esta reação química produziria manchas esféricas tão discretas e uniformemente espaçadas, em vez de uma névoa mais difusa? Finalmente, chegamos a uma terceira e mais exótica possibilidade, que envolve o poderoso campo magnético de Saturno, único por estar quase perfeitamente alinhado com o seu eixo de rotação. A ideia é que as linhas do campo magnético, que mergulham no planeta perto dos polos, poderiam estar a interagir com partículas carregadas na atmosfera, talvez de forma semelhante à forma como as auroras são criadas. O campo magnético estaria a agir como um andaime invisível, organizando o caos atmosférico num padrão preciso e perolado. No entanto, esta é também a mais especulativa das hipóteses. Prová-la exigiria medições para além das nossas capacidades atuais. O desafio da ciência é encontrar os operadores matemáticos que possam modelar este fenômeno. A resposta final não é provavelmente uma única explicação, mas sim uma interação complexa de todas as três: dinâmica, química e magnetismo. É como uma pedra de roseta para a ciência planetária. Se conseguirmos decifrar o código por detrás das pérolas de Saturno, poderemos desvendar segredos semelhantes sobre as atmosferas de Júpiter, Urano e Neptuno. E com o surgimento desta corda celestial de pérolas, Saturno acaba de nos dar uma das melhores perguntas do Sistema Solar.
Um mistério que acena às futuras gerações de exploradores. Por que deveríamos nos importar com algumas manchas escuras em um planeta a centenas de milhões de quilômetros de distância? Saturno é um colossal laboratório natural, mas sob condições extremas impossíveis de replicar aqui. Fenômenos como as contas escuras não são só curiosidades, são experimentos naturais que nos dão dados únicos. Nossos modelos de física atmosférica não previram estruturas tão organizadas. Isso indica que nossos modelos estão incompletos. Na Terra, estamos constantemente tentando melhorar nossos modelos de clima e das mudanças climáticas de longo prazo. Para realmente testar nossos modelos climáticos e garantir que sejam robustos, devemos levá-los ao limite. As contas escuras podem ser uma versão hiper-exagerada desse processo, impulsionada por hidrocarbonetos naturais em vez de produtos químicos feitos pelo homem. Ao explorar o clima selvagem e violento em um mundo como Saturno, ampliamos nossa perspectiva sobre o que é possível para uma atmosfera fazer. Sabe, se estende muito além do nosso próprio sistema solar. Nas últimas décadas, descobrimos milhares de planetas orbitando outras estrelas. São os chamados exoplanetas. A questão é que não conseguimos ver esses mundos distantes em detalhes. A maioria deles aparece como apenas um pontinho de luz. Saturno, com suas complexidades recém-descobertas, está agora fornecendo uma atualização crucial para esse modelo. A descoberta em Saturno nos dá uma hipótese específica e testável para aplicar às observações desses mundos distantes. Na história de Saturno, nenhum capítulo é mais importante do que aquele escrito pela missão Cassini-Huygens. Foi uma epopeia de exploração, que chegou a Saturno em 2004 e embarcou em uma jornada de 13 anos. Durante sua longa estadia, a Cassini reescreveu fundamentalmente nossa compreensão de Saturno. Em 2017, com pouco combustível e sua missão completa, engenheiros na Terra enviaram a Cassini em uma série final e ousada de mergulhos. Ela se desintegrou como um meteoro, tornando-se parte do próprio mundo que passou tanto tempo estudando. Quando a Cassini chegou, o polo norte de Saturno estava envolto na escuridão de um longo inverno polar. Essas imagens revelaram a mudança sazonal de cor, à medida que o interior do hexágono mudava de um azul nebuloso para um rico amarelo dourado sob o sol de verão. O espectrômetro de mapeamento visual e infravermelho, ou VMS, foi outra ferramenta-chave. Através da Cassini, pudemos assistir a filmes do hexágono em movimento, compilados a partir de anos de observação. Ela enviou impressionantes 635 gigabytes de dados científicos, incluindo mais de 450 mil imagens. Este processo é como uma arqueologia digital. Os cientistas estão usando novas técnicas de processamento e algoritmos de aprendizado de máquina para analisar os dados antigos de maneiras inovadoras. Isso permite uma comparação de antes e depois que é incrivelmente poderosa. Dessa forma, a Cassini continua sendo uma parceira ativa na exploração de Saturno. Liderando essa frente está o Telescópio Espacial James Webb, ou JWST. O Webb é um mestre da luz infravermelha, perfeito para perscrutar a atmosfera superior nebulosa de Saturno e mapear estruturas térmicas profundas. Junto com o Webb, uma frota de telescópios em terra volta seu foco para Saturno. Coordenando com o Webb, os cientistas constroem uma visão tridimensional e multicamadas da região polar. O volume colossal de informações é demais para a análise manual. É aqui que surge a inteligência artificial, capaz de analisar conjuntos de dados gigantescos, detectando padrões sutis e correlações que passariam despercebidos. A IA pode acelerar isso dramaticamente, executando milhares de simulações e identificando rapidamente quais parâmetros produzem uma tempestade hexagonal com uma cadeia de contas escuras. A próxima grande descoberta sobre Saturno pode vir de um algoritmo que diz: você precisa olhar aqui. Nada realmente substitui o valor de estar lá.
Um dos conceitos líderes é uma sonda dedicada a Saturno. Uma ideia ainda mais ambiciosa é um orbitador polar especializado. Tal missão poderia até implantar sondas secundárias menores ou balões para flutuar dentro do próprio hexágono. Para resolver esses profundos enigmas, devemos eventualmente retornar. Sabia que o hexágono gira sem parar há décadas? Um padrão geométrico perfeito que desafia nossas explicações? E que os Dark Beads podem estar se formando apenas agora? Ou talvez sempre estiveram lá, invisíveis aos nossos olhos? Quanto mais olhamos para Saturno, mais este gigante gasoso nos surpreende com sua complexidade. Talvez essas estruturas escuras sejam apenas o começo de algo muito maior, que ainda nem imaginamos. O que você acha que são essas misteriosas manchas no polo norte de Saturno?